Amém? Vamos abrir a palavra de Deus em Marcos, Evangelho que escreveu São Marcos, no capítulo 8, somente um versículo. Somente um versículo, versículo 5. E perguntou-lhes: quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7. Vamos repetir todos juntos? No 3. 1, 2, 3. E perguntou-lhes: quantos pães tendes? E disseram-lhes: 7. Fazer só uma oração para Deus abençoar a ministração. Meu Deus, meu Pai, Deus bendito e eterno, neste momento estou diante de Ti para falar com o Teu povo. Pai, tome meus lábios para que aquilo que for falado esteja conforme a Tua palavra. Abre o coração e que o Teu povo preste atenção em nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem assentar? Para quem não sabe, aqui é o relato que fala da multiplicação, onde Jesus multiplicou os pães e os peixes. Por 2 vezes Jesus fez esse milagre, o milagre da multiplicação. E quando a gente começa a andar na Bíblia e começa a entender todo o cenário que resultou na multiplicação de pães, a gente tem que voltar uns capítulos antes, onde vai ter um pano de fundo para compreendermos a palavra de Deus. Quando nós voltamos no capítulo 6 do Evangelho de São Marcos, no versículo 1, a primeira coisa que a gente observa é como que os discípulos eles são chamados. Aqui no versículo 1 de Marcos, é bom os irmãos sempre estarem com a Bíblia aberta, porque vai ser uma leitura, vai ser uma ministração onde a gente vai usar muita Bíblia para compreender a palavra de Deus. Fala aqui no versículo 1 do capítulo 6: e partindo dali, chegou à sua terra, e os seus discípulos o seguiram. Aqui era Jesus indo para Nazaré, a sua terra, onde ele foi, onde ele cresceu, não foi onde ele nasceu, mas foi onde ele cresceu. A primeira coisa que nós percebemos nesse texto é que Jesus, ele tinha 12 discípulos. Isso significa que ele tinha 12 pessoas que eram aprendiz. Para quem não sabe, em outras palavras aqui é aluno, ele tinha 12 alunos. Para quem não sabe, a palavra apóstolo significa enviado. E olha o que diz no versículo 7: chamou assim os 12 eram o quê? Eu acabei de dizer, eram discípulos, no caso alunos. Chamou os 12 e começou a enviá-los. Jesus agora está transformando ou modificando a sua condição diante na questão do reino. Até então eles eram alunos, mas a partir do momento que eles são enviados, eles se tornam o quê? A partir do momento que eles são enviados, eles passam a ser apóstolos. E aqui eu consigo extrair um princípio, que a missão ela determina a condição. Enquanto a missão deles era aprender, qual que era a condição deles? De discípulo, de aluno. Enquanto a missão é estar sentado para aprender, nós somos alunos. No momento em que nós somos enviados, não estamos mais assentados, mas agora somos enviados para fazer, muda-se a condição, passa a ser apóstolo. Hoje não usamos mais esse título, essa nomenclatura de apóstolo, mas aqui pelo texto não precisa forçar muito a nossa mente para compreender. Se eles foram enviados para quê?
Para fazer o quê? Uma missão. Então, apóstolo equivale nos dias de hoje a o quê? Missionário. Então não preciso usar o nome missionário aqui para entender que missionário cumpre o mesmo papel de um apóstolo. Jesus, lá em Hebreus capítulo 3, Jesus recebe o título de apóstolo também, porque ele foi enviado pelo Pai. Então ele é o sumo apóstolo, o apóstolo dos apóstolos. Todos que são enviados por causa de Jesus. Foi o que Jesus falou, né? Eu fui enviado pelo Pai e agora eu vos envio. Se eles me ouviram, vão ouvir a vós. Se eles não te ouvirem, eles tampouco ouvirão a mim. Então, agora ele envia representantes. Uma coisa que eu acho interessante é porque alguns irmãos me chamam de professor, mas eu só sou professor quando estou na condição de transmitir um ensino, somente neste momento. Mas quando eu estou aqui na terça-feira e o pastor está dando o ensino, eu sou o quê? Sou professor ou sou aluno? Aluno. Eu sou aluno. Quando nós percebemos isso, nós vemos como que a Bíblia lida com as nossas atividades. Se eu só sou quando eu pratico uma missão, se eu tenho um título e não pratico a missão, eu continuo sendo? Não. Por enquanto, né, eu estou exercendo aqui na igreja a função ministerial de cooperador. Enquanto eu coopero, eu sou cooperador. Quando eu não coopero, eu posso até ter o nome de cooperador, mas eu não sou cooperador, porque o que faz a missão é a minha execução da obra. De qualquer forma, qualquer outro ministério, segundo a Bíblia, né? Segundo a Bíblia. Agora, quando a gente pula, esse foi o pano de fundo, né? Jesus foi para a terra dele, de Nazaré, e estavam os seus 12 como discípulos. Depois Jesus decide, agora eles estavam fazendo estágio, né? Então, Jesus esteve aqui na terra 3 anos e meio, ensinando os seus discípulos, então eles estavam fazendo estágio. E todo estágio tem o quê? Todo estágio tem um momento, né? Em todo processo de aprendizagem existe um momento em que as pessoas são enviadas para teste. Então aqui Jesus fez um envio para teste, ainda não era oficial, mas eles estavam aprendendo. E quando eles retornam, mais na frente eles vão retornar, eles vão trazer o feedback para Jesus. O que aconteceu com eles e quando eles foram enviados. Vamos ver isso lá em Marcos capítulo 6, versículo 30. Marcos capítulo 6, versículo 30. E os discípulos, apóstolos, no caso aqui, e os missionários, ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. Eles deram um feedback para Jesus, né? Aí olha só o que diz o texto, logo em seguida. E ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte, em um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo nem para comer. Perceba aqui uma diferença de comportamento. Eles estão a 1000 fazendo a missão, mas Jesus falou o que para eles? A missão é importante, mas a qualidade de vida do missionário também é. Vocês estão indo e vindo. Vocês já comeram? Jesus, ele se preocupa com a qualidade de vida daqueles que foram enviados. Isso significa que Jesus também se preocupa com a qualidade de vida daqueles que o servem. Jesus, ele se preocupa com a sua vida. Jesus, ele tem interesse de que você exerça a obra de Deus, mas ele não quer que você perda a qualidade de vida. Ele diz o que? Repousa um pouco e descanse. A Bíblia fala
que aquele que anuncia o Evangelho, eles devem viver do Evangelho. E aqui a gente também percebe que aqueles que vivem do Evangelho devem ter uma qualidade de vida que condiz ao Evangelho. O Evangelho é uma coisa boa ou é ruim? Por que então que muitas vezes a gente trata aqueles que vivem do Evangelho como se eles estivessem oferecendo algo ruim? Isso é uma reflexão. Exceto quando é da permissão de Deus, que serve para testemunho, Deus ele permite que, por exemplo, Paulo teve 3 vezes uma quarentena de açoite dos judeus, sofrimento. Mas ali, Paulo depois ele vai dizer que foi para que o nome de Deus fosse glorificado. Então passar por aquilo era para a glória de Deus. Mas quando ele conversa com os crentes de Corinto, ele vai exigir algumas coisas que todo apóstolo ou missionário precisa, mas que se der tempo eu vou falar. Quando a gente continua a leitura do texto, olha o que diz: e foram sós no barco para um lugar deserto, e a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram, e comeram e correram para lá a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximaram-se deles. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Fazendo a comparação dos evangelhos, o evangelho de Marcos é o único que cita essa frase: eram como ovelhas que não têm pastor. Quando nós lemos os 4 evangelhos, é importante fazer essa comparação de relatos. Por quê? A verdade ela não se contradiz, ela sempre se complementa. Então, onde um evangelista cita uma coisa e o outro não cita, ou cita algo a mais, a gente faz o complemento para compreender a história de uma forma completa. Então aqui está uma frase importante que a gente só vai entender o porquê que o evangelista cita essa frase lá na frente: eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus apóstolos ou discípulos, percebe? Mudou ou não mudou agora a nomenclatura? Eles estavam sob missão ou não estavam? Eles não estavam mais na condição de enviado, agora eles estão na condição de aprendiz. O título se aplicava enquanto eles exerciam a missão. Deixou de exercer, eles voltam a ser discípulos. Então aqui, e como o dia já fosse muito adiantado, os seus discípulos, não mais apóstolos, se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto e o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos campos e às aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, disse: dai-lhes vós de comer. Dai-lhe vós de comer. Os discípulos levaram para Jesus um problema. Jesus ele devolveu o problema para os discípulos. Jesus falou, os discípulos falaram para Jesus: eles estão aqui já faz muito tempo, eles não têm o que comer. O que Jesus falou? Dai-lhes vós a eles o que comer. Lembra daquela frase que eu falei que só tinha no Evangelho de Marcos? Qual que era a frase? Eram como ovelhas que não têm pastor. O que Jesus está dizendo para os discípulos agora? Pastor cuida de ovelhas. E ovelhas comem o quê? Não come pasto? Mas aqui, ovelhas é no sentido espiritual. Então Jesus está falando: vocês, os 12, agora vocês vão deixar a condição de discípulo para virar o quê? Pastor. Alimente as ovelhas. É o que ele está dizendo. Passou a responsabilidade. É como se Jesus estivesse falando: vocês estão trazendo problema para mim, mas agora isso é problema de vocês.
cuide delas. Dando continuidade, fala aqui, ó, e eles disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 dinheiro de pão para lhe darmos de comer. O que eles estavam agora devolvendo para Jesus? O que eles estavam devolvendo para Jesus? Um problema que eles não tinham condição de solucionar. Jesus falou: cuide. Agora eles falam: como que a gente vai cuidar se é tanta gente? Se tivesse 200 dinheiro, não ia ser possível. Não ia ser possível. No versículo 38 diz assim: e ele disse: quantos pães tendes? E de ver. Quantos pães tendes? E de ver. Qual que era a solução dos discípulos para Jesus? Era pão ou era dinheiro? Qual que era a solução? Para a solução dos discípulos era o dinheiro, mas para Jesus era o quê? O pão. Aqui a gente percebe um princípio. Por que Jesus ele multiplicou, que aqui vai ter a multiplicação, multiplicou o pão e não o dinheiro? Por quê? Um dos motivos é que lá na frente Jesus saberia que as pessoas iam passar a buscar Jesus por causa do pão. E qual era a resposta que Jesus daria quando passassem a buscar Ele por causa do pão? Ele diria: eu sou o pão da vida, quem se alimentar de mim terá vida. Se ele multiplicasse o dinheiro naquela ocasião e os discípulos ou as pessoas iam buscar Jesus por causa do dinheiro, ele ia dizer o quê? Por que Jesus ele multiplicou o pão, mas não multiplicou o dinheiro ali no caso? Porque Jesus ele promete vida em abundância. Está lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Você não vai encontrar na Bíblia nenhuma promessa de Jesus quanto a você ter dinheiro em abundância, mas vida em abundância. Quem está vindo aqui na semana, eu estou trazendo uma ministração sobre a prosperidade à luz da palavra de Deus. Quem está vindo, com certeza tem compreendido onde se encaixa a prosperidade na Bíblia, e também tem compreendido princípios bíblicos para uma pessoa ser próspera. Não é porque eu estou falando aqui que Jesus não multiplicou o dinheiro que Ele não pode te dar o dinheiro necessário. Por quê? Quando a gente abre lá em Mateus capítulo 17, versículo 24 ao 27, olha o que está escrito. Mateus capítulo 17, versículo 24 ao 27. Jesus ele não multiplicou o dinheiro, mas esse não é o problema, porque quando ele quer, ele faz do jeito dele. Olha o que diz: e chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as didracmas, e disseram: o vosso mestre não paga as didracmas, que era um imposto, né? Disse ele: sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou os impostos? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: dos alheios. Disse-lhe Jesus: logo estão livres os filhos. Mas para que não escandalizem, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrará um estéter, que era um dinheiro. Toma-o e dá-o por ti e por mim. Sabe o que Jesus está fazendo aqui? Eu sou dono do ouro e da prata. O problema comigo, em relação à obra, não é o dinheiro, porque eu faço de peixe um cofre. Vai lá, vai pescar, vai pensar, Pedro, que você vai encontrar dentro do peixe um dinheiro. Vai servir para mim e para você, porque a obra, ela depende de Deus.
mas também depende da disposição de quem faz. A gente vai compreender isso nesse texto da multiplicação. Por quê? Lembra, voltando no texto, no versículo 38, fala aqui, ó, e ele lhe disse: quantos pães tendes? Ide ver. Existe aqui um elemento oculto nesse texto, que a gente só vai encontrar no outro evangelho, que é eu chamaria aqui de ofertante oculto. Porque normalmente o ofertante, ele não é visto. A obra é vista, mas o ofertante não. Mas Deus vê o ofertante. Deus vê o ofertante. É tanto que se não houvesse o ofertante, a obra teria algumas dificuldades. Por isso que Jesus, ele vai ensinar algo bem interessante sobre isso. Mas vamos conhecer um pouco sobre esse ofertante. Está lá no Evangelho de João. É a mesma história, só que agora contada pelo outro evangelista, dando alguns detalhes que Marcos não deu. Evangelho de João, capítulo 6. No capítulo 6, no versículo 9, é o mesmo assunto. Olha o que diz no versículo 9. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Que é isto para tantos? Lá no Evangelho de Marcos dá a entender que quem apresentou os pães para Jesus foi os discípulos. Mas que ali agora eles mudaram a condição, deixaram de representar discípulos para representar pastores. Por quê? Jesus falou: alimente-os, então apacente-os. Agora mudou. E os discípulos apresentam algo a Jesus. Ele apresentou o quê? Um ofertante. Um ofertante que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Só que aqui também outro detalhe. No Evangelho de João fala que os pães eram pão de cevada. Quando eu estava preparando essa mensagem, descobri que o pão de cevada era pão de pobre. Isso significa que aqui o ofertante era uma pessoa que tinha dificuldade financeira. Ele não tinha muito para entregar, mas o que ele entregou foi 5 pães e 2 peixinhos. E Deus abençoou por causa dessa entrega, né? Aqui fala, dando continuidade: e disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. E assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães. Então, percebe aqui, tem um ofertante. O ofertante entregou para quem? A oferta aqui, que é representada pelos pães, entregou aos discípulos. Os discípulos entregou para quem? Para Jesus. Então, em última instância, o ofertante entregou para quem? Para Jesus. Para Jesus. Ali os discípulos eram somente intermediários, né? Aqueles discípulos. Fala aqui: Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, repartiu-os pelos discípulos. Ele entregou direto para o ofertante? Não. Entregou para quem? Para os mediadores, onde estaria ministrando a bênção. E os discípulos pelos que estavam assentados. E igualmente também os peixes, quanto eles querem. Percebemos aqui um princípio do ofertante. O ofertante, ele pode ser um. Os administradores podem ser vários. O Senhor é só um, porque quem recebe é o Senhor. Mas quando o resultado da oferta volta, foi só o ofertante que foi abençoado? Quem foi abençoado aqui? Foi abençoado a obra, foi abençoado os administradores, no caso os discípulos ali, foi abençoado o próprio ofertante e pessoas que não contribuíram. Isso significa que essa oferta que os irmãos dão para a missão não é somente para ser abençoado missionários. O fruto que os missionários vão desenvolver é por conta dessa oferta. É por conta dessa oferta. Fruto esse que você pode não ter consciência, porque muitas vezes a gente só vê as coisas quando surge o nome.
Mas a pergunta é: qual era o nome desse ofertante? O nome dele aparece aqui? Só fala que era um rapaz. Qual era o nome dos 5.000 que foram abençoados? Ninguém sabe. Mas quem sabe aqui? Só Deus, porque Deus foi quem recebeu. Aqui, dando continuidade, fala no Evangelho: e quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejam para que nada se perca. Eu não vou entrar nos versículos, mas o motivo de Deus ter sobejado é porque ali eles estavam numa condição de filho. Lembra daquela mulher dos cachorrinhos? Diz que ela queria um milagre, mas Jesus falou: eu não posso dar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Ela disse o quê? Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Isso significa que a multiplicação sobeja para quem? Para os filhos ou para os cachorrinhos? Para os filhos. Se nós somos filhos de Deus, a multiplicação deve sobejar, de tal forma que sobra para nós abençoar outros. Por isso que Jesus fala: sobrou, não tente reter mais do que é justo, que é um dos ensinamentos que eu estou trazendo aqui. O quanto é justo. Os irmãos veem que eu vou dar continuidade. O quanto é justo. E aí Jesus vai dizer aqui, um dos exemplos: separa porque tem gente que precisa. Quando nós retornamos para Marcos, onde nós estávamos, fala aqui que Jesus ele recebeu aqueles pães, os 5 pães e os 2 peixinhos, e fala que mandou assentar e fez a multiplicação. Deus abençoou aquela oferta, porque a oferta ela se torna oferta não pelo que é dado, mas pelo que o ofertante considera perante Deus. Um exemplo: Davi, a Bíblia fala que Davi ele estava com sede, e Davi falou assim: que vontade de tomar uma água. Mas a água que ele queria era de outro lugar, era um capricho de Davi. Aí os soldados de Davi, fiéis como são, ouviu aquilo. Ele nem pediu, mas ao ouvir, eles passaram pelos filisteus, né, e conseguiram a água. Chegou até Davi e falou: aqui, ó, toma aqui a água que o Senhor quer. Sabe o que Davi fez? Quem conhece a história sabe. Davi pegou aquela água, percebeu todo o perigo que aqueles homens tiveram para conquistar aquela água. Ele derramou a água no chão. Derramar a água no chão é uma oferta? Derramar uma água no chão é uma oferta? É uma oferta para Deus? Não. Mas quando Davi derrama água no chão, o que ele fala? Eu não sou digno de tomar uma água pela qual os meus soldados arriscaram pela minha vida. Uma vida, ela só vale ser arriscada por Deus. Então essa água, por mais que seja líquida, agora ela ganha um outro significado. Ao derramar no chão, ela vira oferta para Deus. Sabe esse carnezinho? Você pode procurar na Bíblia, onde a Bíblia fala de carnezinho. Não vai ter carnezinho. Não está na Bíblia, para que eu vou ficar fazendo carnezinho? A questão não é o carnezinho. Como você transforma esse carnezinho em relação a Deus? Senhor, eu vou fazer um propósito. O mínimo é 5. Mas com esses 5 reais, eu vou ser fiel. Eu creio que o Senhor vai abençoar. Ao ter essa disposição mental, de espírito, Deus ele vai aceitar como uma oferta. Eu dei um exemplo aqui, durante essas ministrações que eu estou trazendo, sobre ofertas voluntárias. A oferta que nós recolhemos todos os domingos nos cultos, né? Que entra como oferta voluntária. Tem a oferta alçada, que por exemplo é o que acontece quando nós temos um propósito ali de fazer a sala das crianças. E a Bíblia fala que as primícias é do Senhor, quer dizer, a primeira parte pertence ao Senhor. E quando nós saímos de casa, pelo menos eu tinha esse costume, mas estou me adaptando
a revelação bíblica, né? Saindo de casa, a gente sai procurando as moedas. Procurando as moedas que a gente nem sabe se tem ou não tem. Mas se encontrar, a gente vai pegar aquilo e vai trazer para a casa do Senhor. Você pode estar trazendo, mas o que você está trazendo não é primícia. Porque a primícia é a primeira parte. E a primeira parte, ela não é procurada no meio do mês, não é procurada no final do mês. É procurada aonde? No começo do mês. No começo do mês. Isso significa que, para essa questão de adaptação, eu tive que também rever alguns conceitos que eu tinha. Fazendo as contas de dias que a gente cultua em média 19 dias a 20 dias. Se eu quero dar a Deus as primícias, eu tenho que, antes de virar o mês, já saber todos os dias de culto e já separar a oferta de cada dia. Não é entregar tudo de uma vez. Por quê? A Bíblia diz que não chegarás perante Deus de mãos vazias. Sabe o que a Bíblia está dizendo com isso? Você não deve chegar perante Deus de mãos vazias. Por quê? Porque Deus não vai te despedir de mão vazia. Se você chega perante Deus de mão vazia, é como se você estivesse dizendo para Deus: eu vim aqui, mas eu não tenho nada que receber do Senhor. Então para que eu vou levar alguma coisa? Mas a gente deixamos para o final, para os últimos minutos. Considera o começo do mês, os cultos. Já separa como primícia. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Eu tenho um testemunho relacionado a voto, mas não vou ter tempo de falar aqui, porque está me restando só uns 10 minutos e ainda não estou. Tem uma parte da mensagem que eu quero chegar. Quando nós lemos esse texto, Jesus faz a multiplicação. E quando a gente entra na atmosfera dos milagres de Deus, nós percebemos que agora a gente lida de uma forma que cada milagre, agora a gente coloca em um patamar diferente. Quando você vive os milagres de Deus na sua vida, Deus começa a fazer tanto na sua vida que você vai começar a selecionar quais os milagres que você fica mais admirado. Quer um exemplo? Vamos dar continuidade na leitura aqui no versículo 45. Olha só como que os discípulos, eles categorizaram o milagre. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco. Está lá em Marcos capítulo 6, tá? E passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte para orar. E sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigava a remar, porque o vento era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre a água, e queria passar adiante deles. Quem que estava andando sobre as águas? Jesus. É comum a gente ficar vendo gente andando sobre as águas? É um milagre ou não é um milagre? Pequeno ou grande? Grande milagre. Andando sobre as águas, não é qualquer coisa. Mas fala aqui que Jesus estava andando sobre as águas, né? Mas quando viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos ouviram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E subiu para o barco, para estar com eles. E o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados. Por que eles ficaram maravilhados? O que tinha acabado de acontecer? Jesus andando sobre as águas. É um milagre pequeno ou não? É grande. Grande milagre. Mas por que eles ficaram maravilhados? Pois não tinham compreendido o milagre dos pães. O que tem a ver os pães com Jesus andando sobre as águas? Porque quando uma pessoa entra na atmosfera dos milagres, ela categoriza os milagres. Quando a gente entra na atmosfera do milagre, surge aqui um surdo. O pastor vem aqui, ora, o surdo é curado. É comum a gente ver surdo curado aqui? Não é. Mas se houver, que milagre. Mas imagine se todo culto um surdo é curado, um cego é curado. A gente começa a se acostumar. Mas entra um morto. O morto é ressuscitado. Que milagre. O morto foi ressuscitado. Agora os surdos e os cegos não admira mais, não é mais admirado.
porque depois de um morto ressuscitado, é o que aconteceu com os discípulos. Jesus andar sobre as águas é um milagre, mas Jesus multiplicar é um grande milagre, a ponto de eles ficarem ainda perturbados, porque não compreendiam a questão da multiplicação. Aí fala aqui, ó, o seu coração estava endurecido. Agora vamos seguir para a leitura que a gente iniciou. Essa foi a primeira multiplicação. Agora vamos para a segunda. Na segunda, lá no capítulo 8, acontece algo semelhante. Fala aqui no versículo 1. Naqueles dias, havendo muito grande multidão, e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: tenho compaixão da multidão, porque já 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. E se os deixar ir em jejum para casa, desfalecerão, no caso no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhes: de onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? A pergunta deles já era esperando Jesus fazer o que ele fez na primeira vez, né? E aí Jesus pergunta, que foi o versículo inicial, e perguntou-lhes: quantos pães tendes? E disseram-lhes: 7. Nós sabemos o que aconteceu. Jesus pegou os pães, tinha os peixes, houve a multiplicação. Aqui, em nenhum dos evangelhos diz que houve um intermediário, mas nós vemos aqui os discípulos entregando 7. Jesus perguntou quantos pães eles tinham. Agora, olha aqui a diferença. Vamos ver o versículo 14. E houve a multiplicação, né? Aí fala: e eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinha consigo senão um pão. Um pão. Eles tinham aonde? No barco. Qual foi a pergunta de Jesus para os discípulos? Quantos pães tendes? Eles falaram quanto? 7. Eles tinham quantos? Eles tinham 8 pães, porque eles não consideraram o pão do barco. Sabe que isso aqui vai causar grandes problemas? Porque por causa desse pão, Jesus vai chamar a atenção deles. Por causa desse pão. Olha o que acontece, como o tom da conversa muda. Eles estão na condição de discípulos, Jesus vai ensinar eles. Olha como é que o tom da conversa muda. Provavelmente esse pão que está no barco fazia parte da primeira multiplicação. Provavelmente. Aí fala aqui, ó. E ordenou-lhe dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Fariseu era os maiores avarentos, porque Jesus fala muito da avareza. E a avareza é o quê? Reter mais do que é justo. E Herodes, ele era um político. Herodes é um político. E político, infelizmente, a gente sabe, é uma pessoa que entra num campo em que a corrupção reina. Então Jesus está falando: guarde de ser como os fariseus, guarde de ser como Herodes, guarda de ser avarento, guarda de ser corrupto. Jesus está ensinando os discípulos. Eles tinham 8. Eles falaram 7. Isso é o que? Quando existe a mentira. A mentira leva à corrupção. Então a mentira fez com que eles se corrompessem. E eles guardaram 1. Isso era o que? Avareza. Aí Jesus vai dizer, e aqui os discípulos ficaram, né? E razoaram entre si dizendo: é porque não temos pão? Aí Jesus percebe que eles não estão entendendo nada. E Jesus, conhecendo isso, disse-lhes: para que arrazoais que não tendes pão? Não consideraste, nem compreendeste ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Vocês não estão entendendo nada. Jesus está chamando a atenção. Vocês tendo olhos, não veem, e tendo ouvidos, não ouvem, e vocês não vos lembrais?
quando eu parti os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês levantaram? O que eles responderam? 12. Era 5 pães, era menos pão. Era mais gente, 5.000. Sobrou o que? Mais cestos. Aí Jesus pergunta de novo: e quando partir os 7 entre os 4.000, eram quantos pães? 7. 7 não é mais do que 5? E aqui fala que foi repartido entre 4.000. 4.000 não é menos que 5.000? Tinha mais pão, tinha menos pessoas. Quanto sobrou? Jesus fala aqui, ó: e quantos cestos vocês levantaram? E eles disseram 7. Proporcionalmente não era para isso acontecer. Para sobrar mais, né? Era para ter sobrado mais. E aí Jesus fala: e ele lhes disse: como não entendeis ainda? Sabe o que Jesus está dizendo? Vocês podem ver todos os milagres que Jesus faz e os discípulos observam e não conseguem fazer. O que Jesus repreende falando o quê? Vocês têm pouca fé. O milagre da multiplicação parece ser o único milagre que Jesus não repreende a fé. Repreende o quê? A razão. Porque compreensão exige de nós o quê? Razão e não fé. Jesus está dizendo que o milagre da multiplicação na contribuição não é questão de fé, é questão de razão. Porque aquilo que a pessoa planta, ela colhe. Quem planta uma semente, essa semente vai virar uma árvore. Ela vai colher uma semente quando ela virar uma árvore? Vai colher o quê? Frutos. Frutos tem quanta semente? Muito mais do que foi plantado. Jesus está falando aqui a questão de lógica. Vocês não perceberam ainda que quando vocês retêm aquilo que é justo para a obra de Deus, vocês estão impedindo de haver sobra, de haver multiplicação? Eu não estou questionando a fé de vocês, porque vocês têm fé. Vocês têm fé, mas a questão aqui não é fé, a questão aqui é razão. Vocês não compreendem ainda? Cadê o Felipe? Uma ajudinha, Felipe. Eu tenho acho que 2 minutos para vocês compreenderem. Tem um celular, né, Felipe? Você está com um celular, com uma calculadora, só para eu finalizar essa mensagem. Era 5 pães. 5 pães. Vocês sabem quanto por cento foi multiplicado? Coloca aí no celular, ô Felipe. Ou não sei se vai aparecer aqui em cima. 5 vezes, que eu já fiz as contas, então já vou trazer o valor certo, mas só quero mostrar para os irmãos. 5 vezes 100.000%. Dá quanto? Não é 100%, é 100.000%. 5 vezes 100.000%. Dá 5.000. Era 5 pães. Quanto por cento que Jesus multiplicou? 100.000%, porque os 5 pães alimentou 5.000 pessoas. Isso, a primeira multiplicação, onde um ofertante, ele era o que? Era rico ou era pobre? Pobre. Aquele rapaz que entregou pão de cevada, pão de pobre. Ele entregou de boa vontade, ele não reteve, entregou. Mas agora na segunda multiplicação, onde os discípulos reteve, era 7 pães, 7 vezes, agora o número quebrado, 57.143%. Dá quanto? 57.000 vezes 4.000, né? 57.000%, arredondando, é menos que 100.000%, não é? Isso significa, houve multiplicação, mas foi o suficiente? Poderia ter sido mais. Mas uma retenção de um pão. Sabe esse um pão, quanto que representa na multiplicação? Eu fiz as contas, representa 42.000% perdido, por causa de um pão. Sabe o que isso tem a ver com a obra de Deus? Deus, Ele cuida de nós, mas aqui não é questão de fé. Jesus não questionou a fé, questionou a razão. Nós estamos compreendendo o papel da contribuição na obra de Deus?
Só por último versículo, já vou finalizar. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 9. O último versículo, eu finalizo. Paulo está defendendo a questão da obra missionária. Ajuda na obra missionária. 9, vamos pegar o 9 e 8. Digo eu isso segundo os homens, aqui é Paulo falando. Ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. A pergunta de Paulo é: porventura tem Deus cuidado dos bois? O que isso tem a ver? Paulo está defendendo uma contribuição na obra missionária, no caso, para ele como apóstolo. E ele está dizendo que a igreja de Corinto não estava contribuindo. E aí ele pergunta: a lei não diz, vocês não devem tampar a boca do boi que está trilhando? E aí ele pergunta: é Deus que cuida dos bois? Agora eu pergunto: é Deus que cuida dos bois? Quem é que cuida dos bois? Não é o fazendeiro? Quem é o boi aqui nessa história? Paulo vai dizer: ou não diz certamente por nós missionários, nós apóstolos, os bois, é eles que estão na obra. Quem é então que deve alimentar os bois? No caso, a missão, o contribuinte. Aí abre a mente. Por quê? Porque ele fala certamente que por nós, no caso os apóstolos, está escrito: porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será que muito que de vós recolhemos as carnais, no caso a contribuição? O que ele está dizendo é: o fazendeiro cuida do boi. E quem é que cuida do fazendeiro? É Deus. Se o fazendeiro retém para o boi, o que vai acontecer com o fazendeiro? Não vai ser abençoado. Se o boi é o missionário, na parábola aqui de Paulo que ele trouxe, se o crente ele abençoa a obra missionária, Deus faz o que com o crente? Abençoa. Se o crente ele retém, que é como tampar a boca do boi, a obra missionária, o que Deus faz? Retém. Deus pode reter? Jesus falou. É questão de razão, não é questão de fé. Vocês reteve um pão, a multiplicação foi menos. Teve multiplicação. Se vocês reterem mais, menos vai ter. Isso significa, irmãos, que a gente compreender o propósito da multiplicação, a gente tem que compreender o propósito da liberação e da boa vontade na obra de Deus. Amém, irmãos? Eu quero agradecer a oportunidade, peço para que os irmãos quiserem compreender mais princípios bíblicos para uma vida próspera, dentro da oportunidade, se eu puder estar trazendo uma mensagem, eu vou estar dando continuidade aos princípios que eu falei. Falei 5, falta ainda mais alguns. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe.